Olá, gente, a paz do Senhor. Eu sou sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira, e você está agora no nosso canal Pão Diário. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar no segundo quadro sobre a minha experiência com Deus, o meu chamado. No primeiro vídeo que vai aparecer a descrição aqui em cima, eu falei como iniciou a obra de Deus na minha vida, a minha infância, como eu conhecia Jesus, a minha mãe caminhando comigo para a igreja e até o ponto em que eu recebi o chamado pessoal do Senhor. Hoje eu quero falar sobre como que começou a obra espiritual dentro de mim. Porque assim que eu ouvi uma voz, está no outro vídeo, eu ouvi a voz do Senhor me chamando pela madrugada. E o Senhor falou comigo: levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei. Foi passando os dias da minha adolescência e eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a orar, eu comecei a clamar, porque nos dias de hoje também há oração, mas naquela época se orava mais, existia mais propósitos de orações, existia mais campanhas de oração. Eu me recordo que na segunda-feira a mocidade orava das 7 da noite às 21 horas e era só oração. No final eles faziam a oração, a descida do Espírito Santo. E eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor. E aí eu fui buscando o Senhor, orando, lendo a palavra de Deus. Eu lembro que eu não tinha sido ainda batizada com o Espírito Santo. E eu vi que todas as meninas da mocidade, todas as jovens, elas tinham já o batismo com o Espírito Santo. E eu queria falar em novas línguas. Só que dentro de mim já ardia o fogo do Espírito Santo. Eu orava ao meio-dia, orava às 3 da tarde, orava às 18, orava à meia-noite. Eu orava às vezes 3 da madrugada. Quantas das vezes antes de ir para a escola eu dobrava os meus joelhos e clamava no mínimo 40 minutos de oração. E falava: Senhor, eu quero que o Senhor me encha do teu Espírito. Talvez vocês estão se perguntando: mas como você chegou na igreja Deus e Amor, que é a igreja que você faz parte? Está no outro vídeo. Você vai compreender como é que eu cheguei. Mas eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a clamar ao Senhor. E chegou um dia que eu conversei com uma adolescente que ela era mais nova do que eu. Eu acho que eu estava com 12 ou quase 13 anos, ela tinha 11. E eu falei com ela: como que eu faço para me ser batizado com o Espírito Santo? Ela falou: olha, você tem que jejuar e você tem que orar. Eu falei: mas eu já estou fazendo tudo isso. Ela falou: então quando começar a oração, você fecha os seus olhos e começa dando glória, 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 vai glorificando a Deus, que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Me recordo que eu fui para o culto de doutrina. A gente andava mais ou menos quase uns 40 minutos para chegar nesse lugar. E todo o culto de doutrina, que era nas quintas-feiras, antes do pregador pregar, ele fazia oração para o Senhor batizar com o Espírito Santo. E aí nesse dia eu peguei na mão dela e eu comecei a glorificar, comecei a dar glória, 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 glória. Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Irmãos, olha, parece que daqui a pouco foi uma explosão de glória. Eu já não via onde eu estava, eu já não percebia mais nada. Eu já estava pulando, eu estava batizada com o Espírito Santo. Naquele culto de doutrina, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E a minha rotina era de oração. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu senti mais vontade de orar, eu senti mais vontade de fazer a obra de Deus. E eu já lia bastante a palavra. Eu me recordo que a minha primeira Bíblia de estudo eu tive com 14 anos. Quando um tio meu falou: Isabel, você quer o que de presente? E eu falei: eu quero uma Bíblia Thompson. Naquela época, a Bíblia Thompson era uma das mais requisitadas, até nos dias de hoje. E eu falava: olha, eu quero ter uma Bíblia Thompson. E no início eu achei ela um pouco difícil, porque ela tem umas concordâncias que você tem que olhar por números. E quando meu tio me deu aquela Bíblia, ela era mais ou menos desse tamanho, né? Eu estou usando a pentecostal, porém ela era um pouco mais quadrada do que essa. E eu era tão nova, tão magrinha, que eu achava que aquela Bíblia, era enorme para mim. Eu achava que aquela Bíblia, era fora do comum, entendeu? Era quase o tamanho, bem dizer, desse tablet. Mas não era porque eu era muito franzininha, muito pequena, muito magra. E quando eu recebi aquela Bíblia, eu ainda não levava ela para a igreja, eu só usava ela em casa para fazer estudos. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler, só que eu ainda não tinha oportunidade para pregar. Naquela época o pastor observava bem a nossa conduta, bem a nossa maturidade.
E não era que a conduta era má, é porque havia um tempo determinado para todas as coisas. Eu comecei a abrir culto na igreja. No início eu comecei a abrir os cultos, não os cultos que vinha mais pessoas, mas os cultos que eram mais fraquinhos, que vinha menos frequência de pessoas, que era na segunda, às vezes na quinta-feira, às vezes no sábado. Aí comecei a abrir aqueles cultos, sempre orando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, lendo bastante a Bíblia. Uma certa feita eu fiz uma... Talvez alguém pode perguntar... muitos me perguntam, irmã, por que você começou a estudar a palavra? Eu lembro que eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa e eu fui com uma irmã e ela falou assim: Isabel, leia para nós Ezequiel capítulo 2. E a casa tinha mais ou menos umas 6 pessoas. Eu comecei a abrir a Bíblia, mas eu não achava Ezequiel. Eu não achava o livro de Ezequiel, porque eu não estava alinhada aos livros. Eu sabia que existia Ezequiel na Bíblia, mas eu não sabia onde estava. E aquela irmã, com toda a educação, ela me exortou ali e falou assim: Isabel, é necessário você ler mais a palavra. É necessário você estudar a palavra, porque Deus vai te usar muito. Deus vai te levantar para você pregar a palavra. Mas se você não começar a estudar a Bíblia, conhecer os livros da Bíblia, você vai ter dificuldade. Meus irmãos, eu confesso que foi uma vergonha, mas ao mesmo tempo foi um puxão de orelha. E eu comecei a preocupar em decorar os livros, em procurar decorar os versículos, em saber as ordens, o que era profetas menores, o que era profetas maiores, o que era cartas paulinas. Eu comecei a me preocupar dos 66 livros da Bíblia, do 39 do Velho, do 27 do Novo. Eu comecei a me preocupar em conhecer aquilo que seria a minha companheira. E eu comecei a orar ao Senhor como sempre orava, a ler a palavra, a estudar a palavra. Eu era muito chamada pelas irmãs para fazer visita nas casas. Eu confesso que mesmo nessa idade de 12, de 13 até 14 anos de idade, eu sempre visitei os lares. Às vezes eu perdi a aula, né? Tinha vezes que eu chegava atrasada e eles não me deixavam entrar na escola. E da escola mesmo eu tinha a Bíblia e eu tinha os folhetinhos. E eu andava quase 3 a 4 quilômetros entregando folhetinhos. Às vezes eu chegava na escola às 7h40 ou quase 8 horas e o portão já estava fechado, ou de repente eu não ia com uniforme. E eu falava: eu vou para casa dormir? Não, eu vou evangelizar. Aí eu saía e andava. Saía do bairro onde que eu morava e atravessava quase uns 8 bairros. Batendo, às vezes quando eu encontrava algumas vizinhas conversando, eu entrava mesmo nos bairros, eu não ia nas ruas principais, eu entrava nos bairros. Aí eu via alguma vizinha conversando e falava: a senhora aceita oração? E às vezes algumas, aceitavam, outras falavam: não, eu estou ocupada agora. Mas eu entrei até em lugares que depois que eu vi, assim, depois que eu me tornei adulto, eu falei: meu Deus, eu já fui nesse lugar sozinha a evangelizar. Então, irmãos, eu tinha um desejo muito grande, o Senhor, Ele foi trabalhando na minha vida. Porém, havia uma organização diferente na igreja. E o pastor, ele não dava oportunidade assim para qualquer jovem. Ele tinha que ver o seu esforço, ele tinha que ver a sua vontade, a sua sede de poder pregar a palavra. E chegou uma certa feita que o pastor me deu oportunidade para pregar. Foi muito engraçado, porque, irmãos, eu comecei, a primeira mensagem que eu fui pregar foi sobre Elias. E eu me enrolei toda na mensagem, que quando eu vi eu já estava falando de Eliseu. Eu nem sei como é que Eliseu chegou na história. Mas eu comecei de Elias e aí deu aquela bagunçada, mas eu precisava tocar o barco. E eu fechava os olhos, meu Deus do céu, olha. Quando eu vi eu estava olhando para a parede. Porque isso acontece muito com quem está começando a pregar. Às vezes você tem vergonha de estar frente a frente com as pessoas. Você tem vergonha do que a fisionomia das pessoas vão apresentar, se está gostando, se está mal. Eu não gostei dessa mensagem. Então eu pregava com os olhos fechados. E a minha mensagem era uma mensagem de 15 minutos, mas para mim que estava pregando, parecendo que era uma eternidade, parecia que tinha 2 horas que eu estava ali falando, mas era 15 minutos. E aí eu fechava os olhos para me ter força para pregar e eu comecei pregando sobre Elias e terminei falando de Eliseu. Olha quantas das vezes
Eu falava, olha, o Salmo 140 diz, esperei com paciência no Senhor. E não é Salmo 140, é o Salmos 40. Quantas vezes eu repeti versículos errados. Eu falava, ó, Tiago 4,17 diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E não era Tiago 4,17, era Tiago 4,7. Porque Tiago 4,17 diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sempre estava ali, e eu fui ali se esforçando. Eu lembro que quando eu descia do altar, eu sentia como se eu tivesse suado o culto todo, parece que eu estava numa fornalha. Mas era por causa da mensagem das pessoas. E sempre as pessoas falavam, Isabel, estuda mais, Isabel, ore mais, Isabel, dedique na palavra. Irmãos, e eu comecei a buscar o Senhor nas vigílias. Os irmãos que são aí da sede do Cabana, de Minas Gerais, na Avenida Amazonas 8410, eles me conhecem. Esses dias no YouTube uma irmã disse, nossa, tô lembrando daquela menina magrelinha pulando nas vigílias. Porque eu ia pra vigília para sentir poder, eu ia pra vigília para me encher da presença de Deus. O Senhor foi tão maravilhoso que os meus pais foram muito... As primeiras vezes que eu fui na vigília, eu fui com a mocidade. E aí depois toda sexta-feira tinha. Eu pegava um ônibus, eu aprendi a ir pela estação, porque eu nunca tinha andado de ônibus sozinha. Nunca tinha andado, a não ser na presença da minha mãe e do meu pai. E eu lembro que todas as sextas-feiras eu queria ir para a vigília. Nem sempre eu achava companhia na igreja. Mas eu comecei a buscar o Senhor nas madrugadas. E ali tinha vigília de sexta para sábado, sábado para domingo. E eu comecei a me dedicar, a buscar o Senhor, a clamar o Senhor. Eu me recordo que terminava uma vigília de sexta-feira, eu chegava em casa no sábado. Já no sábado, quando terminava o culto, eu já queria voltar para a vigília de novo. E foi aquela sede. E o Senhor sempre usando pregadores, que Ele ia me levantar, que Ele ia me usar, que Ele ia me capacitar. E aí eu fui recebendo os convites, né, do próprio pastor. Às vezes pregava no culto de criança, às vezes pregava no sábado. E aí o Senhor foi aumentando o meu discernimento na palavra. O Senhor foi aumentando o meu discernimento a respeito de como que era a obra dele. E aí eu fui recebendo convites também para pregar em outras congregações, que era ali perto do bairro, na rua debaixo da minha casa, que eu congregava numa igreja um pouco distante da minha casa. E o Senhor sempre falou que Ele ia me levantar para pregar a palavra dele. Eu me recordo que a minha primeira congregação, quando eu comecei a buscar o Senhor, quando eu comecei a pregar ali, ela era cheia de vasos. Tinha muitas pessoas que oravam pelos dons, tinha muitas pessoas que oravam por revelação, e eu sempre pegava o exemplo dessas pessoas. Eu quero dar uma pausa aqui para falar com quem está começando agora. Às vezes, para quem está começando agora, é muito importante você saber quais são os exemplos que você segue, quais são as pessoas que você deseja ser como elas. Eu sei que a gente tem que se parecer como Cristo, mas o Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E sempre tem alguém que é um exemplo na igreja. E eu comecei a não apenas a orar e não apenas ler a Bíblia, mas me achegar a essas pessoas. Eu sempre andava com pessoas mais idosas. Não era que eu achava que andar com jovens não fosse uma coisa boa, mas eu queria extrair daquele irmão o porquê que ele tinha ele era tão constante na fé. Eu queria extrair o porquê que ele era tão forte na oração, o porquê que ele era tão determinado na obra de Deus. E eu confesso que a minha adolescência quase toda foi andando com pessoas mais adultas, mas pessoas sábias, pessoas vigilantes. A Bíblia diz, anda com sábio e você será sábio. E se você andar com o tolo, você vai prevaricar também como ele. E aí o Senhor falou que ia me usar, e aí começou os convites. Eu lembro que na época eu comecei a pregar muito. Mesmo com a minha simplicidade, mesmo com a minha humildade. Eu não sabia o que era evangelho sinótico, eu não sabia o que era oratória, o que era hermenêutica, o que é homilética. Hoje a gente estuda um pouco, mas eu não tinha conhecimentos assim. A única Bíblia que eu tinha era uma Bíblia Thompson, e eu lutava para compreender. Não tinha uso de internet, a gente não tinha internet. Eu lembro que quando saiu a internet,
eu tinha que ir lá no bairro Santa Rosa, que é um lugar longe, para ter acesso à internet, porque a gente não tinha. Então assim, irmãos, era algo bem simples. Hoje as pessoas conseguem fazer as suas pregações pegando esboço, porque tem sites de estudo, mas naquela época não tinha. E eu comecei a pregar. Um dia meu dirigente falou assim: Isabel, você tá vendo uma laranja? Imagina uma laranja. Essa laranja, quando se tira todo o suco dela, fica só o bagaço. E assim também é a pessoa que começa pregando. Se você pregar e você não parar um pouco para ouvir, vai chegar um tempo que você não vai ter caldo. Vai chegar um tempo que você não tem também o líquido. E ele quis mostrar para mim que pregar era muito bom, mas ter também um pastor, servir a igreja era algo muito bom também. Por que eu digo isso? Porque desde quando eu comecei a pregar, sempre começou os convites, eu sempre fui convidada. E assim, às vezes, irmãos, o Senhor, Ele falava comigo coisas extraordinárias enquanto eu pregava a palavra de Deus. Eu orava em posição de mão e o Senhor me revelava muitas coisas pelo ato de eu orar, pelo ato de eu jejuar. O Senhor sempre estava abrindo a minha visão. Mas o meu pastor, ele conservou a minha alma. E ele falou: olha, Isabel, sempre cuide da sua vida. Cuide da sua alma para você não ficar como um bagaço de uma laranja, sem caldo, sem líquido, sem a unção. Eu já falo agora para muitas pessoas que começaram a pregar. E talvez você ache que o seu pastor está sendo chato demais. Às vezes você acha que o seu líder está te perseguindo. Mas o mesmo conselho eu te dou. Se você começar a pregar, e você também não parar para você receber, vai chegar uma hora que você está vazio. E aí eu comecei a pregar nos bairros, comecei a pregar na sede, nas congregações. E era uma luta, irmãos, eu não tinha... Eu lembro que o meu primeiro congresso que eu preguei, eu cheguei lá de rasteirinha, pensa... Cheguei lá de rasteirinha, de saia, de um blazinho, mas bem simples. E assim, a irmã não me conhecia. A irmã só conhecia a irmã que fazia a campanha lá. Então a irmã falou assim: olha, tem uma jovem chamada Isabel e ela pode vir pregar aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E essa irmã falou: ah, então tá, tal dia pode marcar para ela vir que ela vai pregar. Irmãos, hoje a gente sabe que se tem um evento, não vai passar para nós tão cedo. Esse evento, ele vai demorar um pouco. Mas eu era tão simples que eu cheguei ali antes das 18 horas, porque era um compromisso, gente, era um congresso. Hoje eu vou pregar em congresso que me passam 9 horas, me passam 10 horas, mas naquela época eu estava tão feliz porque era o primeiro congresso que já era 18 horas, eu já estava lá na porta da igreja. Inclusive eu vi a igreja abrir, eu vi o irmão que abriu a igreja. E eu cheguei lá nesse lugar, daqui a pouco a igreja começou a lotar, a igreja começou a encher de pessoas. E eu cheguei ali, a irmã falou: Pai do Senhor, tudo bem? Eu falei: Pai do Senhor, eu sou Isabel, vim pregar aqui no congresso. Aquela mulher olhou para minhas roupas, porque infelizmente tem pessoas assim na fé, e ela fez assim, ó. Tipo, tava muito simples pro congresso. Ela não falou nada da minha roupa, mas diante de Deus, aquela mulher, ela fez uma fisionomia tipo, não tinha uma roupa melhor? Irmãos, realmente eu não tinha. Inclusive, para quem às vezes se sente envergonhado, eu comprava minhas roupas no bazar. Porque meu pai e minha mãe não tinham condições de me comprar roupas novas. O início da fé é difícil. O início da fé, muitas das vezes, você começa difícil, é um sapato antigo, é uma saia antiga, ainda mais quem larga tudo, começa a ganhar tudo. E essa pessoa começa a ganhar as coisas, e às vezes o que ela ganha não é novo. Quantas vezes, eu sempre gostei de blazer, eu sou fã de blazer, eu acho lindo o terninho feminino. Eu comprava os meus blazers no bazar. Às vezes eu não tinha noção que um blazer não dá certo com uma rasteirinha, tem que ser um sapato social. Irmãos, eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar num congresso com roupa social, já tinha quase uns 2 anos que eu estava pregando. Porque tudo era difícil. Eu estudava, eu não trabalhava, dependia dos meus pais. Mas o Senhor começou a fazer a obra na minha vida.
Eu recordo que daqui a pouco as portas se abriu para mim. E não pense, meus irmãos, que eu fui impactada com o dom da palavra, que eu fui impactada com o dom da palavra da ciência, ou com o dom da palavra da sabedoria. Não, todos os dias, todas as terças-feiras, era o dia determinado para me ler a palavra do Senhor. Todos os dias eu lia, mas na terça-feira era o dia que eu não fazia nada. Eu não lavava vasilha, eu não varria a casa, eu não fazia nada. Eu simplesmente acordava, escovava meus dentes, arrumava meu cabelo e leitura da palavra. Eu lia, estudava porque eu queria dar a mensagem ao povo. E o Senhor abriu as portas. Quantas das vezes o meu pai tinha que me colocar na garupa de uma moto para me levar para pregar. Às vezes eu perdia o ônibus, meu pai me colocava, eu sentava de lado, né? Como eu usava saia, eu sentava de lado na moto. E nós andávamos 17, 18 quilômetros desse jeito. Chegava nas congregações, muitas das vezes eu ia de ônibus, algumas vezes os irmãos me levavam em casa, me traziam, outras vezes eu ia de ônibus, chegava em casa de madrugada. Aí às vezes eu falava com a minha mãe mais ou menos o horário do ônibus, ela me esperava lá no morro, porque eu morava no alto, então tinha um morro para subir. Minha mãe me esperava lá no morro, ou seja, porque eu ia subir naquele morro chegando das pregações. Eu tive, meus irmãos, muitos momentos assim de alegria, mas também muitos momentos de dor. Porque quando a gente começa a pregar a palavra, as pessoas nem sempre entendem que você está começando. Às vezes requer de você. Quantas das vezes eu pregava, esquecia de pedir oferta. Quantas das vezes eu pregava, esquecia de fazer o apelo. Quantas das vezes eu passava do horário. Mas tudo isso foi trabalhando para que eu pudesse ser uma pregadora da palavra de Deus. O Senhor me falou comigo que eu ia pregar a palavra dele. Mas eu não comecei nos púlpitos da igreja. Eu comecei fazendo visita nas casas, orando dentro de hospitais. Eu já fui em asilos, eu já fui até no hospital de leprosos. Talvez alguém está dizendo: irmã, mas eu quero pregar no congresso. Irmã, mas eu quero pregar numa concentração. Não, você não pode pensar isso. A Bíblia diz que aonde você colocar os seus pés, aí é o seu campo para você semear. O Senhor me deu muitas vitórias. E graças a Deus eu faço parte de uma igreja que dá muitas oportunidades. Tanto para pessoas novas quanto para pessoas idosas. E assim começou a obra. Eu comecei a pregar. E o Senhor falou comigo usando um pregador que me via o globo terrestre e via eu andando ao redor deste globo. E ele falou: aqui tem um adolescente, você vai aos 4 cantos da terra, porque o Senhor te levará. E eu recebi essa mensagem desde os 14. Irmãos, passou 12, 13, 14, 15, 17. Com 18 anos, eu recebi o primeiro convite para mim para outro estado. O primeiro estado que eu fui foi para Santa Catarina. Eu fiquei ali em Barra Velha, Barra do Sul, Itajaí, São Francisco do Sul, pregando ali naquelas regiões. Eu lembro que eu pregava muito em Joinville. De Santa Catarina veio a oportunidade para mim ir para o Paraná. Quando eu voltei do Paraná, aí você diz: irmã, mas como que as pessoas começaram a te conhecer? Teve uma festa na minha igreja e teve um encontro de vasos. E neste encontro de vaso, eu tirei bastante foto e coloquei no Orkut. E aí um irmão que já tinha me visto, tinha me visto nesse encontro de vaso, falei: mas Abel, dá pra você fazer uma cruzada aqui em Santa Catarina? Eu nem sabia o que era isso. Irmão Marcos, talvez está me ouvindo agora. Irmã, dá pra você fazer uma cruzada? Neste momento eu nem sabia o que era cruzada. Eu falava: meu Deus, cruzada, o que é isso? Mas no caso era campanha. Eu falei: olha, eu nunca fui para nenhum estado. Ele falou: olha, mas a irmã pode vir para Santa Catarina, a gente vai pagar a sua passagem. E naquela época não havia restrições de ir a um estado ou outro. Hoje nós temos tudo certinho, tudo organizado, mas naquela época você podia viajar para todos os lugares. Então a gente viajava e eu fui para Santa Catarina, de lá fui para o Paraná, tirei muitas fotos. Quando eu cheguei, coloquei essas fotos, alguém me chamou para mim para São Paulo. E eu vim em São Paulo, preguei a palavra em São Paulo, e aí nunca mais parou. De São Paulo foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para Mato Grosso foi para o Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul eu fui para o Goiás. Irmãos, até que eu andei 14 estados do Brasil.
pregando a palavra. Nova. Eu tinha quase 18, aí foi passando 17, 18 e a idade foi chegando. Quando eu fiz 24 anos, quando eu fiz 24 anos de idade, o Senhor começou a falar que estava chegando a hora que Ele ia me enviar para pregar a palavra dEle. Mas antes disso, eu fui pregando nos becos, fui pregando nas favelas, fui pregando nos bairros. Eu ia pregando na igreja pequena, igreja grande. Às vezes pagava a minha passagem, às vezes não pagava, era uma luta. Tinha vezes que eu pedia ao meu pai o dinheiro da passagem para ir e ele nem tinha, eu tinha que pedir a vizinha emprestado. Ô fulana, você tem 5 reais para me emprestar? Ô ciclano, você tem 20 reais para me emprestar porque eu preciso ir pregar a palavra, quando eu chegar eu te dou. Irmãos, não era fácil, mas o Senhor via o meu esforço. E eu sei que eu estou falando com muitas pessoas agora que você tem muita vontade de ser pregador da palavra de Deus, mas o que Deus vê em você é o seu esforço. Se você começar a falar, eu só vou se for a igreja for grande, se tiver muita gente, eu só vou se pagar meu Uber, eu só vou se o som for bom, olha, você não serve para fazer a obra. Porque Deus só pode nos dar coisas grandes se nós valorizarmos as pequenas. E aí eu fui pregando nesses estados, fui pregando e Deus sempre falando que ia me enviar. E uma vez eu dormi na casa de uma amiga chamada Marisa. E a Marisa falou comigo assim, Isabel, eu tive um sonho que você estava pregando em outro país. E eu falei, você lembra como se chamava? Ela falou, não, mas eu lembro o nome da bandeira. E aí sabe o que aconteceu? A gente foi num lugar que tinha internet e fomos ver a bandeira. Era a bandeira da África do Sul. E era a África, o país que eu falava, Senhor, o continente, Senhor, eu quero levar a Tua palavra. Irmãos, quando passou aí do tempo que eu aceitei a Jesus e comecei a pregar, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Passou 12 anos para mim ir para o exterior. E o primeiro continente que eu fui foi para a África. Olha, o Senhor, Ele... Claro, depois eu vou fazer outro vídeo como que foi a minha missão na África. Mas o Senhor cumpriu todas as promessas dEle na nossa vida. No próximo vídeo eu vou falar como que foi minha primeira experiência num país totalmente diferente. O Senhor falou comigo que eu ia ir para a África. E surgiu a oportunidade. A oportunidade veio da minha liderança para mim para outros países. E quando veio essa oportunidade, eu sabia que era o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tinha falado na minha adolescência. E eu quero finalizar esta primeira parte de como eu comecei pregando a palavra, dizendo para você, se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir esta promessa. Se Deus está falando que você vai para outros países, se prepare porque você vai para outros países. Se Deus falou que você e a sua casa vai servir a outra nação, Deus vai cumprir isso na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se os irmãos veem aonde eu morava e a minha situação financeira, eu nunca teria condições nem de vir a São Paulo. Porque quantas vezes eu vim a São Paulo com 50 reais para passar 4 dias de festa na sede mundial. Às vezes comendo coxinha, às vezes tomando banho, pagando R$1. Irmãos, eu dormia nos bancos da sede mundial. Eu dormia nos bancos da igreja porque eu não tinha condições de pagar um hotel. Mas o Senhor um dia disse, eu vou te levar para fazer a minha obra. E Ele cumpriu essa palavra. E eu digo para você, e eu tenho dito, se for necessário, passa todos os momentos de tristeza, de dificuldade, de dor. Porque tem um dia melhor para você. Hoje, eu sou casada, moro aqui em São Paulo. E quantas vezes eu falo, Senhor, eu já fui para a sede mundial, quantas vezes vindo de Minas para a sede mundial, dormindo nos bancos, 3 dias, juntando um banco no outro, com frio, sem dinheiro para almoçar no restaurante, sem dinheiro para fazer nada. E o Senhor me honrou. Por isso eu quero fechar aqui para você e dizer uma coisa. Se Deus quiser, Ele faz. E operando Ele, ninguém pode impedir. Receba esta palavra, receba este incentivo. Não pare de pregar porque você diz muito aleluia ou muito glória a Deus. O Senhor está cuidando de tudo para você. Veja o nosso primeiro vídeo, como nós aceitamos a Jesus, para que você possa acompanhar cada quadro
do nosso testemunho na presença de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe sua casa, sua família. E no próximo vídeo nós vamos falar como foi a nossa missão em outros países, tá bom? Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.